Boca no Trombone Entrevista. Olha aí, com muito prazer, muita satisfação, a gente agradece a deferência de nos atender, o Tribunal Regional Eleitoral, na pessoa da sua vice-presidente aqui do estado do Rio Grande do Sul, a doutora desembargadora Vanderlei Tremia Kubiak, está nos atendendo nessa véspera das eleições. Sim, amanhã é o dia da votação e nada melhor do que termos a autoridade aqui na Justiça Eleitoral para trazermos informações para os eleitores, para termos um pleito aí dos mais tranquilos, se Deus quiser. Desembargadora Vanderlei, muito obrigado por atender aqui a Rádio Bandeirantes, ao Boca no Trombone. Um bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Bandeirantes, do programa Boca do Trombone. Para nós é uma satisfação estarmos aqui falando com vocês para dar orientações e auxiliar o nosso eleitor para que essa eleição transcorra da melhor maneira possível. E certamente vai colaborar e muito aí para a nossa audiência. Bem, queria que, preliminarmente, doutora, a senhora fizesse uma avaliação desse período eleitoral até aqui, né? Estamos chegando aí no final de semana da votação. Como é que foi? O que a senhora pode dizer aí para os eleitores, para as eleitoras desse pleito, um dos pleitos bem importantes, né? Para o estado do Rio Grande do Sul, para o país. Nós estamos bastante satisfeitos aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, porque o clima, apesar de todo o alarme, né, que foi feito, ele aqui no estado está tranquilo, não é? Nós temos um estado que é bastante politizado, mas os debates costumam ficar no âmbito das ideias, nós não temos registro de violência, de ameaças. Então a eleição está transcorrendo dentro da normalidade. Que seja assim no ato de votar, né? Doutora, um outro ponto foi que nessa eleição temos avanços tecnológicos para a votação, como, por exemplo, o novo tipo de urna eletrônica. Como é que a gente pode levar de informação, ou melhor, o que a gente pode levar de informação para o eleitor? Que ganhos ele terá, né, para ele no ato de votar, para a questão da própria apuração, doutora? Este ano nós vamos contar com cerca de 11.600 novas urnas, de um total de 29 mil urnas que temos no estado. Então, são 37 zonas eleitorais que vão receber a urna nova, as zonas que estão sediadas na capital, na Grande Porto Alegre e mais nos municípios de Caxias, Pelotas e Santa Maria. O que tem de diferente nessa urna? Ela é mais moderna, mais fácil de ser digitada, porque o teclado ele fica numa posição embaixo da tela, então facilita para o eleitor observar, né, no momento em que ele está votando e também manusear a urna. A Justiça aqui do Estado do Rio Grande do Sul, a Justiça Eleitoral, criou o termo de cooperação, né, para a atuação de juízas e juízes voluntários junto às próprias zonas eleitorais do Estado. Em que consiste, doutora Vanderlei, esse termo de cooperação? E a ideia com ele é justamente assegurar maior segurança ao pleito? Os juízes, mesmo aqueles que não estão na jurisdição eleitoral, eles sempre colaboram nas eleições, seja fazendo parte das juntas eleitorais, seja auxiliando os juízes eleitorais no momento da eleição, da votação, da apuração dos votos. Então, para formalizar essa participação que acontece normalmente, foi assinado esse termo de cooperação e foi uma preocupação também que a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul manifestou no sentido de auxiliar realmente em função de toda a celeuma que aconteceu a respeito da confiabilidade das urnas, do próprio sistema eleitoral. Então, foi uma forma de a Associação dos Juízes dar a sua contribuição para o pleito, fazendo com que alguns juízes se voluntariassem para auxiliar. Doutora, a gente não pode deixar de conversar nessa nossa entrevista sobre um tema um pouco mais árido, que é a questão da vedação do uso de celular no momento do ato de votar.
Como é que vai ser a condução dos funcionários da Justiça Eleitoral, presidente de mesa, mesários, etc.? Tem uma preocupação grande do TRE gaúcho com essa temática? É uma vedação que já existia. Não se pode ingressar na cabine de votação levando qualquer equipamento que fotografias ou que filme ou que faça alguma transferência, tipo um rádio comunicador, algo assim. Então, isso já era vedado. Não há nenhuma novidade em relação a isso. Então, qual é o procedimento? Tá? O eleitor pode entrar com o celular na sessão, até porque ele pode usar o e-título, que está no aplicativo do celular, mostrar ali para o mesário o e-título, ser habilitado a entrar na cabine, e ali vai ter um espaço entre a mesa de identificação do eleitor e a cabine secreta de votação. Terá um espaço destinado para que seja deixado ali o celular. Se ele insistir em entrar na cabine com o celular, o que é vedado, então ele não vai ser habilitado a votar. Está na resolução do TSE, que aí o presidente de mesa vai bloquear o voto, né? Não vai estar habilitado a votar. Vai ser feito o registro em ata daquela situação, até para explicar o porquê o eleitor esteve na sessão e não votou. E se houver alguma dificuldade maior, que demande uma ação mais direta ali, que esteja tumultuando o andamento dos trabalhos, então o presidente de mesa chama ali a segurança local e são tomadas as providências necessárias. Nós temos nesse pleito, doutora Vanderlei Tremia Kubiak, vice-presidente do TRE do Rio Grande do Sul, vários cargos, né, aos quais os eleitores terão de depositar o seu voto, né? Como que é a recomendação para esse momento, o momento dele, que é o momento único ali dentro lá da cabine, indevassável? Nós só encontramos a urna eletrônica a cada 2 anos. Então é natural um estranhamento e uma dificuldade ali no momento, talvez, de manusear a urna. É claro que os jovens eles já têm mais facilidade, mas algumas pessoas têm dificuldade de lidar com máquinas, com equipamentos. Tá? Tem pessoas que têm dificuldade com o mundo digital, isso é natural. Claro. E então pode ter algum equívoco em relação à ordem da votação, que é importante esclarecer, né, que são 5 cargos e tem uma ordem para isso. Não adianta o eleitor querer chegar na urna e votar direto para presidente ou para governador. E as pessoas me perguntam, ontem mesmo uma vizinha me ligou para perguntar como que ela faz para votar em um cargo só, né? Se ela tem que votar em todos. Tem uma ordem, né? Começa com deputado federal, é o primeiro cargo. Então, são 4 números que precisam ser digitados ali para deputado federal. Uma vez votado para deputado federal, vem então o deputado estadual. São 5 números. Aí o eleitor digita os 5 números, observa se vai aparecer o nome e a foto do candidato e vai confirmar. Depois vem senador, são 3 números para o senador, o mesmo procedimento. Digita os 3 números, aguarda e confirma. Depois, então, vem governador e vice-governador, são 2 números. E, por último, vem o voto para presidente da República e vice-presidente. Então, para chegar no presidente, o eleitor precisa ultrapassar todas as 4 etapas anteriores. Para deputado federal, embora seja uma eleição nacional, no estado do Rio Grande do Sul só estão habilitados na urna candidatos do Rio Grande do Sul. Então, claro, pode acontecer de o eleitor querer votar num candidato a deputado federal de outro estado. O número pode estar certo, mas ele não estará aparecendo na urna porque ele é de outro estado. E o melhor é já ir, né, com todos os dados certos, conferidos, para chegar ali dentro da cabine e exercer o voto com tranquilidade. Qual é a previsão de término da apuração? Nós temos uma previsão de que até às 22 horas nós teremos os resultados.
E os resultados eles são totalizados no TSE. Esse boletim que foi impresso na urna, ele vai servir para que possa haver a conferência entre o resultado que for divulgado no site do TSE. Gostaria de dar mais uma orientação ao favor, se for permitido, é a respeito do cadastro biométrico. Então, para essa eleição, nós importamos cerca de 670 mil eleitores, tiveram os dados biométricos importados do DETRAN ou da Secretaria de Segurança, né, Instituto Geral de Perícia. Sim. Então, pode acontecer que o nosso eleitor chegue na sessão eleitoral para votar e seja solicitada a sua biometria, né, e ele possa estranhar que ele não fez isso num cartório eleitoral. Mas isso decorre da importação de dados do DETRAN e do IGP. Desembargadora Vanderlei Tremia Kubiak, vice-presidente do TRE do Rio Grande do Sul, muito obrigado pela sua entrevista, informações claras, objetivas. Certamente a audiência do Boca no Trombone sai mais tranquila, enriquecida para o pleito de amanhã. Mas a senhora não vai embora ainda, porque aqui o convidado do Boca no Trombone manda. E agora a senhora pede, a senhora elege a sua música, a sua atração musical aqui para ilustrar a edição de hoje do Boca no Trombone, doutora. Olha, Paulo, eu que quero agradecer essa oportunidade de conversar com o nosso eleitor, com nossos ouvintes, fornecer orientações importantes para o dia do pleito. E a música vai ser escolhida em função desse grande dia, que é o dia da eleição. Então, eu escolho a música da Beautiful Day, do U2, que eu acho que tem tudo a ver com esse dia importante, que é um dia festivo, o dia da festa da democracia.